Boa tarde, hoje é dia 27 de setembro de 2023, quarta-feira. Na postagem de hoje estarei falando do Largo do Arão, que é uma homenagem ao engenheiro Arão Leal de Carvalho Reis. Em Santa Cruz nós temos vários largos e várias praças. Acredito que os dois largos mais famosos sejam o Largo do Arão, que nós estaremos falando hoje, e o Largo do Bodegão, que faremos uma postagem oportunamente. Na abertura desta postagem, desta apresentação, eu coloquei uma foto feita por mim ontem, dia 26 de setembro. Foi tirada esta foto a partir da Avenida Areia Branca. Observe aqui o Largo do Arão, onde tem essas árvores frondosas aqui, é o Largo do Arão. E aqui à direita, a estrada que vai para Sepetiba, a estrada de Sepetiba. Tem um retrato do Arão Reis, retirado de um selo postal, que foi emitido pelos Correios em 1953, prestando homenagem ao Arão Reis. A mesma foto que apresentei na capa, mostrando aqui o Largo do Arão e a estrada de Sepetiba. É uma área que tem uns jardins, né? Bonito aqui à direita. E desse lado vai para Campo Grande, continuando a estrada de Sepetiba para Campo Grande. E aqui Avenida Areia Branca, vindo no sentido de Areia Branca e Santa Cruz. Então, aqui tem o Largo do Arão, o Largo do Arão, quase que eu falei Largo do Bodegão, porque o Largo do Bodegão é o largo mais famoso até do que o Largo do Arão, com esta árvore frondosa, e aqui a estrada que vai para Sepetiba. Observe aquela parte florida foi tirada daqui, essa aqui. Então, dia 26 de setembro de 2023. Um selo postal que foi emitido pelos Correios do Brasil em homenagem a Arão Reis. Brasil Correio, naquela época nós tínhamos o cruzeiro como nossa moeda padrão, então o valor postal de um cruzeiro e 20 centavos. E tem no fundo, aqui tem o retrato do Arão Reis, e no fundo tem a planta de Belo Horizonte, escala 1 por 10 mil, 1853, o ano que o Arão Reis nasceu, e o ano da emissão do selo, que exatamente completava o quê? Um centenário do nascimento dele. Por que esta planta de Belo Horizonte? Porque o Arão Reis, ele é mais conhecido, mais famoso, exatamente por ter sido o autor do projeto para a construção da cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Então, por isso que lá em Belo Horizonte, lá em Minas, ele é muito homenageado, muito prestigiado. E aqui então tem este selo que foi emitido em homenagem, em comemoração centenário do nascimento dele. E desse lado nós temos o Dicionário Bibliográfico Brasileiro, do Sacramento Black, que a primeira página é exatamente dedicada a Arão Leal de Carvalho Reis. Nós estaremos falando um pouco dessa biografia tirada do Sacramento Black a partir das próximas páginas. Então, a biografia de Arão Reis, ele nasceu em Belém do Pará, em 1853, e morreu no Rio de Janeiro, em 1936. Era filho de Ana Leal de Carvalho Reis e de Fábio Alexandrino de Carvalho Reis. O pai dele chegou à presidência da província do Pará, que corresponderia hoje a ser governador do estado do Pará. Conforme já falei, aqui ele nasceu em 1853, e na época do nascimento dele, o pai exercia o cargo de inspetor da alfândega. Mais adiante, quando o Arão Reis se forma, ele vai trabalhar na alfândega também, do Rio de Janeiro. Vindo para o Rio de Janeiro, matriculou-se na Escola Central, futura Escola Politécnica do Rio de Janeiro, em 1869, quer dizer, ainda no segundo reinado. Ali concluiu o curso de engenheiro geógrafo em 1872, depois de engenheiro civil em 1874
e recebeu o grau de bacharel em Ciências Físicas e Matemáticas, já tendo antes exercido o magistério como professor de matemática elementar em diversos colégios. Esta escola central, depois escola politécnica, era uma escola de elite, era uma escola que preparava os profissionais que iam trabalhar nas melhores funções do governo na época. Aqui tem uma foto, nós temos a foto do Largo do Arão, mostrando, nesse sentido aqui, vai para a Avenida Areia Branca, neste sentido vai para a Estrada de Sepetiba, indo para Sepetiba, e desse lado aqui, vindo ainda pela Estrada de Sepetiba, até alcançar o Curral Falso, depois indo para Campo Grande e também para Santa Cruz ou Pedra de Guaratiba, Zona Oeste, Zona Sul, etc. A vida do Aaron Reis está relacionada, a biografia dele, ao matador de Santa Cruz. Em 1873, antes de bacharelar-se, entrou como praticante para a direção das obras públicas da alfândega. Em 1875, 2 anos depois, recém-formado, foi nomeado para fiscalizar as obras do novo matadouro da corte, que era o matadouro exatamente de Santa Cruz, onde sustentou uma luta com os empreiteiros que procuravam combater as cláusulas firmadas com o governo, trabalho que exerceu até ser reincidido o contrato em novembro de 1878. Foi uma polêmica muito grande que é tratada por historiadores. Em 1879, fez parte da comissão que, sob a presidência do conselheiro Cristiano Benedito Ottoni, deu parecer sobre a rescisão do contrato e avaliou as obras feitas e por fazer no novo matadouro, dirigindo o serviço das obras feitas e depois, como engenheiro gerente, incorporou a Companhia Ferro Carril de Caxambi, que conseguiu montar em 8 meses, construindo os primeiros 2 quilômetros de via férrea, regulamentando e iniciando o tráfego. Então, aqui tem nova foto do Largo do Arão, mostrando as árvores frondosas que tem bem lá no largo. Como eu falei, aqui segue para a Avenida Areia Branca, para Santa Cruz, Areia Branca. E aqui segue para Sepetiba. Desse outro lado aqui segue para Campo Grande, Pedra de Guaratiba e Zona Sul. O Aaron Reis é citado pelo historiador Benedito Freitas no livro O Matadouro de Santa Cruz, 100 anos a serviço de uma comunidade. E o Benedito, que era jornalista, memorialista, historiador, ele faz referências elogiosas à conduta do então jovem engenheiro. O Aaron Reis tinha apenas 22 anos e foi designado como fiscal das obras de construção do matadouro, que era uma função, um cargo muito importante. Benedito Freitas escreveu nesse livro, do Matadouro. Aaron Reis foi nomeado para a delicada edição em 1875, logo após sua formatura, e nela permaneceu até 1879, ano em que fez parte como relator da comissão designada para apreciar os embargos à rescisão do contrato, segundo afirma Sacramento Black em seu valioso dicionário, que nós fizemos referência lá atrás, lá na frente. Então começa uma polêmica sobre a rescisão do contrato. E a professora, geóloga e historiadora Soraya Almeida, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, escreveu um artigo intitulado, que o artigo é esse aqui, ó, Engenharia Política e Obras Públicas no Segundo Reinado, a trajetória de Augusto Teixeira Coimbra, que era da construtora, né, do Matadouro Imperial de Santa Cruz. Ela é geóloga, historiadora e professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, e nesse artigo acima, ela faz profunda e minuciosa pesquisa sobre o polêmico assunto da rescisão do contrato do Matadouro de Santa Cruz. Aí a Soraya conclui que, na verdade, o que houve foi uma disputa entre os partidos políticos da época, que acabaram prejudicando Teixeira Coimbra e sua empresa. Então a Soraya faz uma pesquisa, como eu falei,
bem detalhada. É importante que quem tiver interesse que procure conhecer esse trabalho, né? Pelo título é fácil de encontrar na internet, para saber realmente o que aconteceu. Ela escreveu aqui nesse texto de abertura do trabalho: a construção do matadouro municipal de Santa Cruz foi acompanhada de intensos debates nos jornais. De fato, quem procurar na biblioteca digital da Biblioteca Nacional vai encontrar inúmeros artigos. O contrato assinado em 1874 pela empresa Coimbra e Farani, que eram os dois, né? O Augusto Teixeira Coimbra e Farani, foi reincidido pelo governo 4 anos depois sob a alegação de descumprimento. Augusto Teixeira Coimbra, sócio e engenheiro da empresa, foi acusado de diversas ilegalidades numa série de artigos publicados pelo Ministério dos Negócios, nos principais jornais do país. Vários engenheiros que mais tarde se tornaram nomes conhecidos da história política nacional, como Pereira Passos e Arão Reis, que é exatamente o objeto da nossa reportagem, da nossa matéria de hoje, né, estiveram envolvidos na questão. Quanto a Augusto Teixeira Coimbra, as raras referências ao seu nome ecoam as acusações do governo, retratando-o como responsável pela rescisão. A pesquisa aqui apresentada revela, no entanto, que o engenheiro e sua empresa foram vítimas de disputas entre os partidos conservador e liberal, controladores da política bipolarizada dominante do Segundo Reinado. Então, pelo texto da Soraya, é claro que dá para perceber a conclusão aqui, já podemos até falar na conclusão, que a Soraya, ela, a partir dessa pesquisa que eu falei, detalhada, minuciosa, ela chega à conclusão que Augusto Teixeira Coimbra, eles acabaram sendo prejudicados porque havia uma disputa entre conservador e liberal. Se nós começarmos a estudar um pouco mais detalhadamente, que não é o caso aqui, sobre essa situação da rescisão do contrato, nós vamos ver que houve uma série de desentendimentos em razão até mesmo do início da construção, tendo em vista a escolha do local não era adequado, e aí começa toda uma polêmica. Mas, como eu falei, é importante que quem tiver interesse que procure ler esse artigo da historiadora e professora Soraya Almeida, e também o livro do Benedito Freitas e os artigos que foram publicados nos jornais. Aqui eu fiz uma colagem com várias fotos que foram tiradas ontem, mostrando o Largo do Arão em vários momentos aqui. Aqui tem um banco lá na entrada, geralmente à noite eles têm armas aqui, umas barraquinhas, tem churrasquinho, toma cerveja, é um point também, um localzinho de encontro. E aí começa a polêmica de Arão Reis e Augusto Teixeira Coimbra, que era exatamente o representante da empresa que estava construindo. Após a rescisão do contrato, Arão Leal de Carvalho Reis publicou, isso aqui, inclusive essas publicações com autorização do Ministério, né, diversos artigos que foram espalhados pelos jornais do Brasil inteiro, né, justificando o rompimento unilateral do contrato e acusando Augusto Teixeira Coimbra de cometer diversas irregularidades com o objetivo de obter vantagens econômicas. Augusto Coimbra defendeu-se das acusações e questionou a legalidade da rescisão em textos publicados pelo Jornal do Comércio. Tem uma foto aqui do Arão Reis, que foi publicada no livro do historiador Benedito Freitas, a edição de 1977. A polêmica continua. Aqui já é um texto da Soraya. Então, ao espalhar esses artigos, foi descrito Augusto Coimbra como um empresário que teria obtido grandes lucros por meio de conluios com membros não discriminados do governo. A Soraya rebate tudo isso aqui na pesquisa que ela faz e mostra que não foi nada disso. Contudo, os textos publicados pelo engenheiro em sua defesa e a pesquisa de sua biografia permitiram apreender uma história distinta da divulgada pelo Ministério do Império. Quer dizer, então ela vai exatamente mostrar que não foi nada disso. O quadro que se revelou foi de um cidadão que teve seu nome e carreira afetados por disputas num ambiente politicamente polarizado entre liberais e conservadores. Então, pela conclusão da professora Soraya, historiadora, o que aconteceu foi exatamente uma disputa política
Isso aqui, naturalmente, em prejuízo à empresa do Augusto Coimbra e em benefício do governo, no caso, defendido por Arão Reis. Polêmica à parte, nós não podemos deixar de considerar a importância do Arão Reis, sob o ponto de vista da intelectual e da própria produção, também como engenheiro. Então nós temos aqui algumas obras de autoria dele, do Arão Reis. Em 1872, ele fez uma tradução de Duas da trigonometria esférica. Depois, ainda nesse mesmo ano, a República Constitucional, também uma tradução, ainda usou o pseudônimo Horácio Mann. Depois, em 75, a Instrução Pública Superior do Império. Aqui foi uma série de artigos publicados no Globo e depois colecionados. Não o jornal Globo de hoje, era um outro Globo que circulava no Império. Depois, em 1876, a Exposição Nacional, artigos publicados na Gazeta de Notícias. Depois, no mesmo ano, ele publicou lições de álgebra alimentar. 79, rescisão do contrato. Aqui já são artigos com discussão dele, então exatamente quem tiver interesse em conhecer melhor a polêmica, é importante conhecer isso aqui. Depois, em 79, veio a ideia de Deus, depois o decreto 19 de abril de 79, que foram publicados no Jornal do Comércio, as faculdades livres, estatísticas morais, a higiene e as obras publicadas no Brasil, a escravidão dos negros e a luz elétrica pelo sistema de Edison aplicada à iluminação particular, isso já em 1882. Então vejam que em 10 anos a produção intelectual dele foi bastante versificada. E ele também exerceu inúmeras funções, tanto na monarquia como na república. Na monarquia nós já falamos que ele foi fiscal das obras do Matador. Agora, na república, como ele era positivista e também defensor da república, ele colocou os seus serviços, seus trabalhos, seu conhecimento, né, a serviço do Brasil. Foi engenheiro-chefe da Estrada de Ferro de Pernambuco, em 1889, o ano da proclamação da República, e diretor-geral da Secretaria de Estado da Agricultura, Indústria, Aviação e Obras Públicas, em 1890. No governo provisório de Teodoro da Fonseca, o Arão Reis atuou como consultor técnico junto aos ministros da Agricultura, Demétrio Ribeiro, em 1890, e Francisco Glicério, em 1890 e 91, e das Relações Exteriores, Quintino Bocaiúva, em 1891. Ocupou o cargo de engenheiro-chefe da Estrada de Ferro da Tijuca, em 1891 e 92, presidiu entre 1891 e 92 a Companhia Geral do Melhoramento do Maranhão. Então observe aqui que o Arão Reis ele teve uma vida ativa, política e profissional, técnica bastante promissora. Aqui tem outra foto do Lago do Arão, mostrando algumas árvores em redor do Lago do Arão. O plano para a capital de Minas Gerais, que nós apresentamos lá naquele selo, no início, é que realmente torna o Arão Reis mais famoso, conhecido no Brasil. Como chefe da comissão de construção da nova capital Belo Horizonte, de Minas Gerais, Arão Reis desenhou a planimetria da nova cidade. Todo o planejamento de planimetria, arquitetura e construção foi feito por ele nos anos entre 1894 e 1897. Depois do planejamento e construção, ele se mudou para Belo Horizonte, tendo morado em uma casa no local onde hoje é o Parque Municipal de Belo Horizonte. O plano do engenheiro para a criação de Belo Horizonte consistia na definição de uma avenida, a Avenida do Contorno, para delimitar a futura área urbana da cidade e fazer com que a cidade fosse construída apenas dentro de tal avenida, conforme seu projeto para as ruas e avenidas e bairros. Devido ao grande crescimento econômico que mais tarde ocorreria na região de Belo Horizonte, este projeto de delimitação da área urbana no interior da avenida se tornou inviável e a cidade cresceu em meio às montanhas, muito além do limite original. A região de Belo Horizonte, que se localiza no interior de tal avenida, é hoje o centro da cidade.
já que Belo Horizonte cresceu muito além do previsto. Arão Reis foi homenageado na cidade de Belo Horizonte com a nomeação de uma rua com seu nome, próxima à Praça Rui Barbosa, que é a Praça da Estação. Então aqui vocês podem ver que tem a planta cadastral, a planta de Belo Horizonte. A proposta dele era exatamente que a cidade fosse em torno da avenida aqui, ó, do contorno. Só que com o tempo isso não foi viável, então ela foi se expandindo, se tornou uma cidade bem mais promissora e maior do que prevista por ele. Nesse plano para a criação de Belo Horizonte, o Arão Reis vai pegar informações tanto na França, em Paris, né, como em Oslo e também na Argentina. Então, nessa concepção, ela vai tirar essas informações todas e vai fazer com que Belo Horizonte tenha esse plano urbanístico bem moderno em relação ao que era previsto, né, com propostas vindas principalmente de La Plata, né, que Belo Horizonte vai ter. Na Academia Nacional de Engenharia, a ANE Brasil, que foi fundada em abril de 1991, tem uma cadeira entre os patronos, né, o nome do Arão Reis. Essa academia de ciências, ela tem o objetivo de divulgar e fomentar a produção científica no Brasil. É muito concorrida, tem uma atividade bastante ativa com todas as universidades brasileiras ligadas aos cursos de engenharia. Além disso, ele foi fundador da Sociedade União Beneficente Acadêmica da Escola Central, com seu colega de Nápoles, Telo Menezes, e dela foi presidente. Criou também a empresa fluminense de Força e Luz, constituída em outubro de 1911, que tinha como objetivo a incorporação dos conhecimentos técnicos sobre eletricidade ao negócio de distribuição de iluminação pública e privada. Na parte de planimetria, de planejamento, ele, além de Belo Horizonte, ele também planejou a cidade de Soure, na ilha de Marajó. Também foi diretor do Banco do Brasil, Lloyd Brasileiro, e foi eleito deputado federal em 1911 e 1927. Então vejam bem que o Arão Reis, como fiscal das obras do Matador, ainda jovem, ele vai continuar tendo uma vida bastante promissora, bastante progressista. Por isso nós temos aqui o Lago do Arão, fotos que eu fiz de 26, que presta exatamente homenagem ao Arão Reis. Então, o Lago do Arão, e concluindo aqui a postagem, mais duas fotos mostrando o Largo do Arão, homenagem ao Arão Reis. Se você gostou, não deixe de fazer comentários e de compartilhar com seus amigos. Aqui é o professor Simvaldo do Nascimento Souza, da Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas, a APJ. Estarei fazendo próximas postagens. Um abraço e até uma próxima oportunidade.